começar, eu gosto de começar no horário. E para mudar bastante a nossa rotina, vamos começar com uma oração, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos dá, por mais essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo seu cuidado derramado sobre nós, pela saúde que o Senhor nos dá, pela disposição que o Senhor nos deu. O Senhor nos tirou da cama e nos trouxe para cá. Muito obrigado pela oportunidade, por esse privilégio que nós temos de estar reunidos como igreja para aprender mais a Tua palavra, ouvir mais do Teu ensino, sermos, coletivamente prestarmos cultos e sermos transformados pelo Senhor. Dá-nos uma manhã abençoada na Sua presença, junto com os nossos irmãos, e que em tudo isso o Senhor seja glorificado. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. O som tá bom para vocês? Tá? Então tá estranho só para mim. Então pronto. O pessoal falou que está um pouco alto aí, mas nós vamos, ter um pouquinho. A gente vai ajustar isso ao longo da caminhada. Estamos a tentar fazer melhorias aqui. Como é de padrão, revisão da aula passada, como que nós terminamos a aula passada, ou o que nós vimos na última aula. Quem que lembra aí, quem pode ajudar? Como? Capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster. Começamos bem, começamos no assunto certo, capítulo certo. O que nós vimos na semana passada? Culto solene, é o capítulo 21. Pronto, já lembrou mais ou menos o título. Semana passada não, retrasada. Semana passada vocês viram liderança, né? Semana retrasada. O que nós vimos, hein? Como? Algumas características do culto. Deus merece ser adorado. É Deus quem define como Ele quer ser adorado, né? Então, trazendo isso para os nomes teológicos lá que são meio chatos, né? É a ideia do princípio regulador do culto. É Deus quem tem a premissa, é Ele quem tem o direito de regular o culto da maneira como Ele quer. É Ele quem define a maneira como Ele quer ser adorado. E eu falei para vocês que isso, para mim, é um grande alívio. Por qual razão? Porque eu não sou criativo. E eu não vou ficar inventando, não vou ficar inventar moda para adorar a Deus. Ele já dá um formato, Ele nos dá os elementos, e cabe a nós, então, aglutinarmos esses elementos e aplicarmos no culto. Vocês lembram algum exemplo que eu dei assim de coisas maravilhosas que acontecem aí nas igrejas ou não? Ou pseudo-igrejas, enfim. Oi? Teatro no horário do culto, né? Dança, daí teve o pessoal que ficou animado, achando que ia ter, né? Eu falei que não. O que mais que eu falei? Teve um exemplo que eu dei lá, da mota, né? Então, o figura que meteu uma mota dentro do espaço, pôs em cima do palco e ficou acelerando. E aí, eu não sei, né? Eu sei que toda a criação louva o Senhor, mas eu não sei o que ele estava fazendo com a moto lá em cima do palco, né? Mas a gente terminou com duas frases do Van Dix Horn, em que elas vão primeiro falar, uma delas vai falar do princípio regulador do culto, dessa ideia de como é importante que Deus defina quais são os elementos. E depois tem uma outra frase que ele bate muito nessa questão de que Deus não demanda de nós a nossa criatividade, no sentido de nós inventarmos novos elementos, ainda que eles possam parecer interessantes, ainda que eles possam parecer teológicos. Se não está descrito nas Sagradas Escrituras, naturalmente esse elemento não pode ser usado dentro do culto, né? E
qual que foi um exemplo que eu dei do Antigo Testamento de pessoas que não estavam muito afim de seguir o que Deus tinha falado? É um nome bom para você pôr em filho. Nadab e Abiú. Então, se a Josi e o Diego tiverem lá gêmeos, já está com ponta da língua, né? Falei, ó, dá nome para filhos, Nadab e Abiú. E o Nadab e Abiú fizeram o quê? Ofereceram fogo estranho. Né? Tem até um livro com esse nome. Né? Então a gente vê que Deus sempre teve muito zelo. Nosso Deus é um Deus zeloso, né? Ele sempre teve muito zelo pela maneira como ele é adorado. Eu até fiz a brincadeira que tem muita gente viva hoje em dia, porque já vive no Novo Testamento, na era do pós-Novo Testamento. Porque se vivesse no Antigo, já ia ter muita gente que teria sido morta por Deus e teria muitas outras que teriam sido apedrejadas. Que é essa ideia das falsas profecias. Então a gente vê que esse momento, essa era que nós vivemos, né, tem algumas características um pouco diferentes. Então pronto, foi mais ou menos essa a recapitulação da aula passada. E aí hoje nós daremos continuidade no estudo do capítulo 21 e nós começaremos pelo segundo parágrafo. Então, diz assim o parágrafo segundo: o culto religioso deve ser prestado a Deus somente, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não deve ser prestado a anjos, aos santos ou a qualquer outra criatura. Desde a queda, o culto só deve ser prestado através de um mediador, que não pode ser outro senão Cristo. E aí, o que vocês aprendem a partir desse parágrafo aí? É um parágrafo curto, fácil da gente quebrar ele em partes. O que vocês aprendem? O que nós podemos aprender aí? Então, a nossa adoração toda, ela pertence a Deus. Somente Ele deve ser adorado. E aí ele faz um contraste ali, certo? Além dele já falar assim, olha, é somente a Deus, deixa eu deixar meio claro o que não deve ser. E agora pergunto a vocês, por qual razão ele faz esse detalhamento? Então, por exemplo, quando que a confissão foi escrita? Mais ou menos. 1640, ali naquela década ali. Estava há quanto tempo da reforma? 100 e alguma coisa, 120, 120 e tantos, né? 130 anos. O que foi o movimento da reforma? Uma ruptura com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não era o início, não era o princípio, não era o objetivo no início, né? Não era esse o objetivo quando Lutero prega lá as teses, ele não queria uma ruptura com a igreja, ele queria que a igreja voltasse para as escrituras. Né? Então, diferente do que nós somos chamados de um movimento sectário, na verdade nós fomos expulsos. Né? Porque Satanás não quer as coisas feitas do jeito certo. Não é? Então, nós saímos de lá. Né? Então a gente tem que pensar de que as coisas naquele tempo, elas não caminhavam na velocidade como caminham hoje. Você não tinha a propagação de informação tão rápida e tudo mais. E uma das coisas que acontece, eu falei isso na aula introdutória, e acredito que se vocês não lembram de 2 semanas atrás, acredito que 2 anos atrás vai ser um pouco mais difícil. Então, dia 7 de janeiro de 2024, eu falei para vocês de que parte da razão da confissão ter sido escrita é porque a igreja na Inglaterra não tinha passado por uma reforma real. Vocês lembram um pouco da história da reforma? Que na Inglaterra, por qual razão a reforma aconteceu? Que o rei queria casar de novo. Vocês podem dar o que quiser de outros motivos. Né? Pode inventar o motivo que você quiser, mas que o rei queria era divorciar, não ir para o inferno e casar de novo. Era isso que ele queria. E a Igreja Católica Apostólica Romana não deixava. E aí,
Deus, no momento histórico, começa a pôr os elementos, e aí entram elementos econômicos, entram elementos políticos, naturalmente isso entra. Mas o que acontece com a instituição da igreja anglicana? A igreja anglicana é a igreja católica meio disfarçada. Não muda muita coisa. Não muda, né? E aí, chega um momento dentro da história da Inglaterra, que chega um povo lá, vamos falar do Reino Unido, fala assim, nós precisamos dar uma reforma aqui nesse negócio. A igreja precisa ser reformada, porque os outros já estão usufruindo e nós ainda não. Então, entra. E dentro da igreja católica apostólica romana, uma das coisas que tem é a adoração do quê? Dos santos, né? Das imagens. Né? Então, é importante a gente pensar isso. Por exemplo, ele coloca sobre anjos, porque você também tem explicitamente nas Escrituras que anjos não devem ser adorados. Por exemplo, a gente não deve nem orar para anjo. Né? Você pode até orar para o Deus que dá ordem para o anjo. Agora, para o anjo, ele não atende pedido seu, porque ele é mensageiro de Deus. Né? Se ele é mensageiro de Deus, ele não vai receber ordem de você. Né? Então, não vai receber ordem sua. Né? E o que mais que a gente pode aprender ainda, além de cultuar qualquer outra criatura? Qualquer outra criatura, eu acho que esse é um erro que acontece bastante nos nossos dias. Que tipo de erro que vocês acham que acontece nos nossos dias em termos de adoração a qualquer outra criatura? Pensando dentro da cena das igrejas e pseudo-igrejas. A bendita, né, o nome contraditório, né, a celebridade gospel. Então, se você pensar, ainda que a pessoa não preste um culto, a princípio, mas que tem gente que se falar que no domingo aqui vai vir um pregador famoso, ele vai sair da igreja dele e vem para cá. Estou falando besteira? Porque falar assim, eu te entendo, tá? Ouviu o Léo? Agora, se for Augustus, talvez eu vá. E eu não estou falando da conferência, tá certo? Estou falando do culto. Estou falando do culto público. Porque o culto público, ele é um ato de adoração coletivo de uma parte do corpo de Cristo representado através de uma igreja. E você é membro de uma igreja específica. E nesse sentido, o teu compromisso é com Deus e com os seus irmãos, de que vocês adorarão juntos. Tanto é que uma das coisas que eu sou bastante contra é anúncio de quem prega no domingo. Tanto é que aqui eu só aviso quando é inevitável. Como, por exemplo, estarei em férias. Estou a retornar de férias hoje, depois de longas férias de 7 dias. E eu avisei que eu estaria em férias. Eu falei quem pregaria? Eu falei quem daria aula no EBD? Porque o teu compromisso é com Deus, não é com quem vai falar. É quem Deus vai usar para falar com você. Se ele colocou aquela pessoa naquele domingo, é aquela pessoa que você precisava ouvir. Então, a história de um casal amigo meu, né? Eles foram para uma cidade, fazia tempo que eles queriam conhecer a igreja de um determinado pastor, e não foram com a intenção do tipo, vou idolatrar. Ele estava de férias, estava na cidade, vou lá. Aí chegou lá no dia, o pastor estava de férias. Aí quem foi pregar foi um auxiliar dele, um substituto. E essa pessoa, amiga minha, disse, Léo, Deus falou tanto comigo aquele dia, que eu tenho as aplicações que ele fez, eu lembro a passagem que ele falou. Porque a gente começa a confundir o mensageiro com o dono da mensagem. E a gente começa a achar que é porque alguns são mais capacitados humanamente a falar do que outros, que eles são melhores do que uns dos outros. Mas, na verdade, se Deus usou uma jumenta, que é o caso de Balaão, ele pode usar o pregador que ele quiser.
Então, aqui na nossa igreja, enquanto eu permanecer fiel à Sagrada Escritura, e eu não vou anunciar quem vem no domingo. Eu não vou anunciar, porque eu não quero que as pessoas venham para a nossa igreja por conta de um pregador e abandonem a igreja delas de origem. Nosso crescimento não tem que vir através de pescar pessoas, através de pregadores atraentes. Atraentes no sentido não da beleza, né? Tá igual Isaías 53, não havia nele beleza alguma, né? Mas atrair pelo compromisso que você tem com Deus e com o corpo de Cristo aqui representado. Então eu vejo que no nosso tempo existe muito esse risco dessa idolatria à figura. Tanto é que até quando a gente convida pastores aqui, eu não aviso nem vocês quem vai ser. Você chega no domingo, se você me vier a conduzir a liturgia, você sabe que não serei eu que vou pregar. É ali que você descobre. Por quê? Porque o teu compromisso é com Deus, não é comigo. O teu compromisso é com o corpo. Né? Então acho que a gente corre muito esse risco. Né? Se o cara tiver, então, seguidores no Instagram, nossa. Aí seguidor de Instagram dá chancela de qualidade de teologia hoje em dia. Quanto mais seguidor ele tiver, mais baboseira ele pode falar que o povo acha que está certo. É impressionante, é impressionante. Eu vou citar um exemplo aqui agora, que eu vou falar ele no culto depois, e eu não vou dar um nome do pseudo pastor. Mas um xará meu veio aqui para Portugal. Né? E o Natan me mandou um vídeo de que esse evento foi divulgado bem em cima de última hora, teve mudança de endereço e tal. E esse xará meu teve que fechar 16 igrejas no Brasil recentemente. E aí, tem bastante seguidores no Instagram? Tem. Bastante seguidores. Faz todas aquelas revelações de CPF, aquelas presepadas que a gente conversou. E aí eles fizeram um evento nessa sexta-feira, eu nem divulguei para vocês não ficarem tentados aí. Na sexta-feira, no Porto, eles alugaram o espaço de um hotel e fizeram um encontro lá. Lotado. Lotado. E aí o Natan mandou uma mensagem assim, como pode um negócio desse? Eu falei, eu sei. Foi para ele assim, por acaso amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Né? E parte disso tem a ver com esse culto à personalidade, uma certa adoração à criatura, como se ele fosse mais poderoso que outros pastores. Se quando ele fala, de fato as coisas acontecem, como se ele fosse um melhor mediador da graça entre Deus e os homens. E o problema, a gente começa um problema teológico, é quem que é o verdadeiro mediador. Se você tiver dúvida, você volta na aula 8 da Confissão de Fé de Westminster, que nós demos aqui, capítulo 8. Foram 8 aulas sobre o nosso mediador. Foi uma aula para cada parágrafo, foram 8 aulas. E a outra coisa é de que eu falei para vocês, em uma das pregações mais recentes, de que é mais fácil seguir um falso Messias do que o Messias verdadeiro. E que isso vai incluir seguir o falso profeta do falso Messias. Então, para mim é fácil você perceber o porquê que um evento com uma figura dessa dá tanta gente. É fácil, porque as pessoas estão atrás, e isso vai ser parte da pregação hoje, elas estão atrás de coisas materiais. Mas hoje existe, meus irmãos, e existe fora do meio presbiteriano, e existe muito dentro do meio presbiteriano essa adoração à criatura. A gente não faz um culto, a gente não presta o culto, mas se o culto for ele que vai pregar, o culto é melhor. Vocês percebem o que eu estou dizendo ou não? Estou viajando muito aqui. Tá bom. Então pronto. Então vamos. O que mais que a gente aprende além de adoração a qualquer outra criatura? Segunda parte ali. Você não tinha necessidade de um mediador, porque a relação entre homem e Deus era uma relação perfeita, ela não era
ela não tinha sido afetada pelo pecado. Né? Então é importante a gente pegar esse qualificador desde a queda. Então Gênesis 3 mudou a realidade. E aí precisou começar a existir um mediador. E veja que é uma coisa importante. Parte da razão desse mediador ser necessário é para que o nosso culto seja aceito. Porque até quando a gente acorda, até quando a gente vai dormir mais cedo, vamos pensar aqui, modelo perfeito de culto dentro das nossas condições. Sábado, quem tem filho já arrumou as crianças, pôs as crianças para dormir 7 horas da noite para dormir mais cedo no sábado. Você já deixou a roupa pronta de todo mundo lá da cama. Você já deixou a sua roupa pronta. Você vai deitar, você vai dormir mais de 8 horas, né? Para você acordar assim, descansado, que você nunca faz na semana. Você acordou, você já tinha deixado o pequeno almoço mais ou menos preparado. Todo mundo comeu em paz, ninguém brigou com ninguém. Um filho não atazanou o outro, o pai não ficou bravo com o filho não deu motivo para o pai ficar bravo. Até aqui todo mundo, quase todo domingo, essa experiência, certo? Ninguém perdeu o horário, ninguém se atrasou. Você saiu de casa no horário, você sentiu até antes. Você falou assim, hoje vai ser top, porque hoje eu vou chegar mais cedo e vou ter mais tempo com os meus irmãos. Que saudade que eu estou de ver os meus irmãos. Isso aqui é o culto perfeito. Aí você chegou aqui, foi bem recebido pelo pessoal do parque, sorriso. Por quê? Eles já chegaram antes de você, já oraram aqui para poder servir lá. Já tiveram um momento devocional, já foram alimentados pela palavra. Você ficou feliz, você está feliz. Você entrou na EBD, você assistiu e falou, rapaz, hoje, finalmente, o pastor deu aula boa, que bênção, rapaz, aprendi aqui, Deus trabalhou no meu coração. Pequeno almoço, você não vai cometer o pecado da gula, você vai comer um pedacinho do bolo, vai ter para todo mundo o bolo que a Camila traz, vai ter... Você vai tomar o café, você fala assim, não, mas parece o café que o Ademar fez em grande volume. Aí você vai assim, ninguém da junta diaconal vai precisar bater a sineta para você tomar assento. Porque você já vai ter tomado assento, você já vai estar a orar para preparar o seu coração para aquilo que vai vir. Você já, 10h20, você já está sentado orando. Fala, Senhor, usa esse homem, ilumina esse pastor, ele precisa do Senhor. Nós conhecemos ele. Ele precisa. Fala através desse homem. Se é esse homem que o Senhor deu para nós, fala através dele. Os músicos, não deixa eles errar, não deixa o povo desafinar. Tal. Começa o culto, você ora, você vai, confessa os teus pecados. Até o momento você pode falar para Deus, nem pequei hoje. Tão perfeito que foi o seu domingo. Porque no trânsito você não brigou, você não furou o semal vermelho, você não buzinou para ninguém, você veio dentro do limite de velocidade, você não reclamou do bicicleteiro que está passando, você não reclamou do cara que estava correndo na rua. Terminou o culto, recebeu a bênção, teus filhos ficaram quietos o culto todo. A Helena não gritou, prestou atenção no culto. Aí, você ouviu os avisos, você está feliz com os avisos, até os avisos você gostou. O pastor falou dos dízimos e ofertas, você falou, não, eu quero dar mais dinheiro, porque o reino precisa mais. Vai aparecer o aviso de serviço, eu quero servir, eu quero entrar nessa equipe. E você vai embora. Tudo isso, para Deus, sem Cristo, é trapo de imundícia. É por isso que nós precisamos do mediador. Porque se mesmo no nosso dia mais perfeito que você conseguir imaginar, por conta da afetação do pecado, se não fosse Jesus Cristo, Deus não aceitaria o nosso culto. Por isso que eles trazem isso de uma maneira bastante clara. O culto, além dele ser descrito como ele deve acontecer pela palavra, ainda que você siga, se o seu mediador não fizer a mediação, teu culto será rejeitado por Deus. É isso que você quer? Não é. Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu culto seja aceito. E ele só vai ser aceito porque existe um Salvador, existe um Redentor que morreu no meu e no seu lugar
e é o único mediador entre Deus e os homens. Veja, eu já contei para vocês, mas eu vou reforçar. Já teve dia que a hora que eu saí de casa para vir para o culto, o que eu vim orando o tempo todo no caminho foi: Senhor, perdoa-me pela pregação que eu entregarei hoje. Perdoa-me, porque eu não me preparei da maneira adequada. Compensa as minhas fraquezas e fala com o teu povo. Tem misericórdia deles. Me perdoa, tem misericórdia de mim, mas tem misericórdia do teu povo. Várias vezes, algumas vezes essa é a minha oração. Várias não, algumas vezes essa é a minha oração. Várias vezes, ou todas as vezes, eu quero que eu seja usado para abençoar vocês e que Deus fale ao coração de vocês. Mas tem vezes que fica mais evidente para mim que se não for o mediador, nada vai servir. Então, a razão do nosso culto ser aceito é porque existe um mediador perfeito, que pega o meu, vamos pegar aqui exemplo de quem está na escola, porque você que é velho já passou pela escola. Jesus pega aquele teu trabalho, cheio de rasura, mal feito, mal pesquisado, e entrega para o professor o dele gabaritado. É isso que ele faz. Ele pega o seu trabalho porco, mal feito, e entrega perfeito na mão de Deus. Essa é a ideia da mediação do culto. Então, quando a gente está aqui à frente, a gente erra na hora que está a conduzir a liturgia, eu falo alguma besteira quando eu prego, eu falo algum erro teológico, eu troco o nome de pessoas, o pessoal dos cânticos dá uma errada ali, dá uma desafinada. Jesus entrega isso perfeito. Por isso que a gente precisa de um mediador. Então vamos olhar um pouco as passagens bíblicas que dão a fundamentação para isso, né? Então Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Que momento foi esse? Foi na tentação, né? A última conversa ali, foi o último assunto. Falou: mas agora retira. Já ouvi demais, vai embora, né? E talvez o próximo fosse: não, Jesus, põe a moto aí, dá um, né? Talvez fosse, né? Talvez fosse o próximo pedido de Satanás. Está claro esse texto, evidente, né? João 5:23, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por acaso, preguei isso, deve ter o quê? Um mês, mais ou menos? Por aí. Ou seja, se o culto deve ser prestado somente a Deus, e aí a confissão lembra-nos aquilo que a gente já sabe, de que Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então, quando nós adoramos a Deus aqui, nós adoramos o Deus Trino. Nós adoramos Pai, Filho e Espírito. Por quê? Porque o Filho deve ser honrado, assim como o Pai é honrado. Tranquilo. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vocês já ouviram isso daí alguma vez, não? Parecido, né? Eu dou uns acréscimos, né? Eu faço uns acrescentares ali no final, né? Na parte da ação do Espírito eu coloco alguns outros elementos. Mas se isso faz parte do culto, quais são as pessoas envolvidas no culto? As 3. Uma divindade só, sendo 3 pessoas que são adoradas: Pai, Filho e Espírito. Então, não existe possibilidade de culto, já falei para vocês, sem a mediação de Cristo, mas também não existe possibilidade de culto sem a ação do Espírito. Se o Espírito não agir em nós e através de nós, não tem culto. Porque que pessoa apartada de Deus, em condições normais de temperatura e pressão, acordaria no domingo pela manhã para ir para a igreja? É nenhuma. Só de você ter a disposição, a vontade de vir, já é ação do Espírito.
porque ele que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então a gente vê que as três pessoas estão envolvidas. E outra, né? Você só pode vir prestar culto porque na eternidade o Pai te elegeu. Então não tem como. A gente adora o Deus Trino, Deus Triuno, e aí os textos vão dar essa fundamentação. Aí vamos lá continuar no parágrafo. Ele não deve ser prestado aos anjos, aos santos ou a qualquer outra criatura. Então Colossenses 2,18, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Mas, rapaz, parece que ele escreveu uns lugares por aí, não parece? Um culto a anjo baseado em visões. Vai estar tudo lá nas cartas. Né? A gente não tem inovação minha aqui, não. Né? Fica claro que não é para adorar anjo. Vamos ver Apocalipse. É mais fácil ainda você ver em Apocalipse. Então, Apocalipse 19, 9 e 10. Né? Então me falou, quem que falou para João? O anjo. Então, em Apocalipse direto, você vai ver a interlocução. Anjo, João, Jesus, João. Então, está aqui. Então, me falou o anjo. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Qual que foi a reação de João? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora, que coisa interessante, pensei nisso agora. Que momento da vida estava João? Aqui, quando ele tem a revelação de Apocalipse. Final da vida, final da carreira. Velhinho. Só que mais do que velhinho. Com velhinho, ele tinha... Quanto tempo de ministério tinha João? Muito. Mais do que eu espero ter. Ele tinha mais tempo de ministério do que eu espero ter, porque ele começou meio cedo, viveu bastante tempo, eu não quero, né? E ele estava isolado na ilha de Patmos, certo? Exílio político, lá estava perseguição, certo? Foi por isso que ele foi exilado ou não? Ele foi exilado por conta do testemunho de Cristo. Então ele testemunhava do evangelho, por conta disso ele foi preso e mandado para a ilha. É esse João que escreveu o relato que a gente está a ver nos cultos. Esse João que escreveu as cartas, como a carta do amor, aquele que combate o espírito do anticristo. É esse João que a gente está a falar, certo? O discípulo amado. Alguns vão dizer o discípulo do amor, porque quando você olha as cartas dele, ele fala muito sobre amor. Era um homem crente ou não? Era um homem crente. Um homem crente, velho, tempo de ministério. O que ele faz no final? Prostrei-me para adorá-lo. É hoje que fala assim, rapaz, parece que você esqueceu as coisas que você aprendeu. Parece que você esqueceu as coisas que você ensinou. É engraçado isso aí, né? Nunca tinha pensado desse jeito. Mas para ver que qualquer um de nós, qualquer desatenção que nós dermos, o que a gente faz? A gente peca. Qualquer brecha que a gente tiver, a gente vai pecar. E João peca em adoração. Interessante, né? Triste, mas interessante. Mas, enfim, a gente sabe, João, homem de Deus, na sequência, ele já é corrigido pelo anjo. O anjo fala, não cai nessa besteira, não. Acontece isso com Paulo, vocês lembram disso? Sim ou não? Sou profeta Miguel, sim ou não? Ele está sendo transportado para ir para Roma, dá o naufrágio, eles caem numa ilha, aí foram fazer uma fogueira, sai da fogueira, o que sai da fogueira? Uma cobra. Morde Paulo. Na hora já pensaram, rapaz, mas esse cara está azarado mesmo, né?
Porque deu naufrágio, ele ainda morde. Só que aí passa o tempo, o que acontece com Paulo? Nada. Aí que o povo vai fazer? Vamos adorar Paulo aí. Esse homem tem alguma coisa diferente. E Paulo fala, vocês estão loucos, para com isso. Então a gente vê, né? Não é à toa que o resultado daquela reflexão de Calvino é de que o nosso coração, de fato, ele busca adorar, né? E às vezes a gente se confunde e adora coisas, né? A gente cria ídolos na nossa vida. Então pronto, vamos avançar aqui. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então a gente consegue pensar em adoração à criatura de várias formas. Então a gente consegue pensar em adoração à criatura nessa ideia da personalidade. A gente consegue pensar, por exemplo, no budismo. Você tem os seguidores de Buda. Você está adorando quem? Criatura. Foi criado. Essa é a diferença de Jesus, por exemplo. Ele não foi. Foi ele quem criou. Aí você vai, por exemplo, para o hinduísmo. Adora lá a vaca. Não é? Adora a vaca. A vaca atravessa a rua, ninguém pode passar enquanto a vaca não resolveu o que vai fazer da vida. Tá? Para o trânsito. Adora rato. Está lá. Alguns exemplos de tribos indígenas no Brasil adoram a criação, o sol. A gente vê isso em várias formas de paganismo. Então, uma vez que o homem detém, aí no verso, acho que é 18, detém a verdade pela injustiça, ou seja, toda vez que o ser humano suprime a verdade revelada de Deus, e Deus se revela através da criação, é parte do capítulo 1 de Romanos, é esse o argumento. Toda vez que você ignora que tem um Criador por trás da criação, a consequência natural vai ser a adoração da criatura ou algo criado pela criatura. Você pode não adorar animal, mas você adora o dinheiro. Você pode não adorar, percebe? Você vai arrumar alguma coisa para a tua cabeça para você adorar, se você não adorar a Deus. É esse o resultado natural da vida. Aí vamos lá, continuar. Então, desde a queda, o culto só deve ser prestado através de um mediador e não pode ser outro senão Cristo. E aqui eu já argumentei para vocês, todo o capítulo de mediação, 8 aulas, volta lá no YouTube e assista se você tiver dúvida acerca da mediação. Aqui a gente vai passar muito rapidamente. Então, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, texto claro da mediação de Cristo, não tem como a gente chegar a Deus se não for por Ele. Por isso que o autor aos Hebreus vai falar que através dele nós temos o quê? Podemos ousadamente chegar ao trono da graça. Pode chegar com ousadia ao trono da graça. Porque Cristo faz essa mediação. Vamos ler lá 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui, fora a questão do culto ser prestado somente através de Cristo, aqui fica claro, por exemplo, que você não precisa adotar um confessor favorito, chancelado pela igreja, para garantir o perdão dos seus pecados. Só tem um mediador entre Deus e os homens. Não é um padre que vai mediar os teus pecados, que vai ouvir, né? Por isso que tem hora que eu nem quero muito ouvir teus pecados. Né? Porque eu não sou esse mediador, mas existem práticas dentro da fé cristã que são saudáveis, que é você confessar os seus pecados uns para os outros mesmo. Existe essa parte. Mas não é isso que garante o perdão do seu pecado, que garante a mediação de Cristo. Você confessar o seu pecado para mim ou para outro irmão na fé, você não está garantindo o perdão mais rápido, você não está garantindo mais graça, você talvez está clamando por ajuda para a gente caminhar junto. Aí isso é tranquilo. Mas não é isso que garante o perdão pelo pecado. Aí vamos lá, Efésios 2,18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Então nós temos acesso ao Pai em um Espírito por conta dele. Então nós somos movidos pelo Espírito, como igreja, a adorarmos a Deus. E Colossenses 3,17, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. E aí aqui é pesado, porque é o quanto de coisa que é. E aí aí você fala assim, mas tudo que eu fizer, não, que você falar também. Só que você falar, você pensou. E aí você tem que ter condição de fazer isso em nome do Senhor Jesus. E aqui vai uma dica, né? É por um desses textos, né, que mostram para nós a razão da gente orar em nome de Jesus. Eu já falei isso, mas eu acho que nunca é demais reforçar. Quando a gente fala lá, normalmente no final da oração, em nome de Jesus, não é uma mandinga, não é uma simpatia que se você esquecer, pronto, a oração não vai ser atendida. E também não é uma palavra mágica que quando você fala, toda a sua oração será sempre atendida. A tua oração será sempre respondida. Né? Atender o que você pede nem sempre. A gente até vai ver mais para frente, vai ter pelo que nós devemos orar. Esse parágrafo vai ser interessante. Mas, pense sobre isso. Se o nosso culto só é aceito por conta da mediação de Cristo, assim também o é nossas orações. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, é pensando nesse cenário, de que é Cristo quem entrega, então, a nossa oração para Deus. Aí nós temos o nosso tradutor e nós temos o entregador. Certo? E nós temos o destinatário. Faz sentido? Então o que é o destinatário? Na média. Na média é o Deus Pai. A gente tem o entregador, a mediação, o acesso através do Filho. E nós somos movidos, a nossa oração é traduzida porque nós não sabemos orar como convém. E quem faz gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, não é o povo. Para a gente já não confundir as coisas na hora do culto. Porque na oração você fala aquilo que tem que ser entendido. Faz sentido isso aí? Então pronto. Então, encerramos o parágrafo 2. Estamos avançando bem hoje. Vamos por 3. A oração com ações de graça é uma parte especial do culto religioso. E é exigida de todos os homens, a todos os homens por Deus. Para que essa oração seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade. A oração deve ser oferecida com compreensão, reverência, humildade, fervor, fé, amor e esperança. Tudo isso na oração. Ou perseverança. Tudo isso na oração. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua que seja compreendida. Então, o gemido inexprimível não é teu. Você não tem esse direito no culto público. No culto público, você não tem direito de orar numa coisa que ninguém entende. Você não tem o direito a vir aqui e orar em japonês. Que ninguém entende japonês aqui. Você não tem o direito de vir aqui e orar em mandarim, porque ninguém aqui entende chinês. Se você vier orar aqui em alemão, talvez 1, 2, 3 pessoas entendam, mas o resto não vai entender, então você também não vai orar em alemão. Aqui você tem o direito de orar em português ou brasileiro, né, Rui? Ou português nosso ou deles, né? É a divisão. Mas pronto. Vamos começar a caminhar aqui. Vamos dividir essa frase que é grande, né? Então, oração com ações de graça é uma parte especial do culto religioso exigida de todos os homens por Deus. Então, quando a gente pega esse texto de Filipenses 4:6, um dos meus textos favoritos, então ele diz lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, se a oração faz parte da nossa vida,
ela vai fazer parte do nosso culto. Vai ser uma consequência ela ser parte do nosso culto. Mas é interessante que Paulo especifica, ele deixa claro que essa oração tem que ser com ações de graça. Agora, pega o contexto desse texto e humanamente a falar. Faz sentido, humanamente a falar, faz sentido incluir ações de graças dentro do contexto que Paulo está a escrever? Por que não? Então, Marco está a dizer aqui, ó, não faz sentido humanamente falar, por quê? Está preocupado, ele está ansioso, está atribulado. Existem circunstâncias na vida dessa pessoa que estão a tirar a paz dela. Existem circunstâncias que estão a afetar a fé dessa pessoa, a confiança que ela tem em Deus. E porque ela tem a sua fé afetada, ela anda o quê? Ansiosa. Humanamente falando, se eu estou desse jeito todo lascado, qual que é a lógica humana de eu colocar ações de graça? Então veja, os meus textos favoritos, eles normalmente estão relacionados com pecados meus, com coisas que eu acho que tem muito a ver com a minha vida. Né? Igual o texto da primeira carta aos Coríntios, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. É a única lógica que eu vejo do meu chamado. É pegar um louco para confundir os normal. É o que fecha para mim isso aí. Né? Uma das coisas que fecha para mim. Mas aqui o que eu acho interessante nesse texto, e eu lembro, foi Calvino, que quando eu estudei esse texto há muito tempo, eu usei o comentário, um dos comentários que eu usei foi de Calvino. Calvino vai falar o seguinte, que nós somos tão prontos a sermos ingratos, que toda hora a gente precisa ser lembrado disso. Então, eu falo assim, ó, Paulo coloca isso no meio desse momento, porque nós podemos ser enganados pelas circunstâncias, aqui já são palavras minhas, tá? Nós podemos ser enganados pelas circunstâncias, e nós podemos, porque as circunstâncias aos nossos olhos são ruins, nós podemos ser levados a achar que nós não temos motivo de gratidão. Nós podemos ser levados a pensar que a nossa vida é muito dura, muito difícil, que toda a desgraça do mundo só acontece comigo, que por conta disso eu não tenho motivo para agradecer a Deus. E aí, eu tentando fazer um racional, né, tentando chegar a uma conclusão para mim, em última instância, não importa o quão desgraçada esteja a sua vida, se você foi salvo, você sempre tem motivo para demonstrar gratidão a Deus. Não importa o quão difícil seja a cena. Não importa se você está na ilha de Patmos exilado. Não importa se você está no Coliseu a ser engolido pelos leões. Não importa se você está sendo apedrejado como foi Estevão. Não importa se você está desempregado e suas reservas estão a acabar. Não importa como está a tua vida. Não importa se você perdeu um ente querido. Não importa. Quem que importa? Em última instância, existe sempre motivo de gratidão. Porque você foi tirado do império das trevas e foi trazido para o reino do amor, para andar com a luz. Então, sempre há motivo de gratidão. Então, se você for reparar na sua vida, a nossa tendência, eu me incluo fortemente nisso, nós somos tendenciosos à ingratidão. É só você parar para pensar na tua oração. Para mim, oração é uma das coisas que mais revela o nosso coração. Tanto é que, para mim, quando eu morei nos Estados Unidos, uma das coisas mais difíceis que tinha para mim era orar em inglês. Eu dei aula em inglês, eu preguei em inglês meia boca, tá? Mas aconteceu. Mas o orar não saía. E eu ficava. E aí eu começo tudo a tentar achar uma razão teológica para explicar aquilo. E a conclusão que eu cheguei é que na oração a gente está a abrir o nosso coração para Deus,
a colocar o mais íntimo do nosso ser, a nossa alma é exposta diante de Deus, e o meu coração, a minha alma, fala brasileiro, fala português do Brasil. Tanto é que eu tento aqui, em vários momentos eu tento, mas na hora da oração vai ser a hora que mais vai sair o abrasileirado. Por quê? Porque é o jeito que a minha alma foi criada, ela foi formada desse jeito, dentro daquela cultura, daquele contexto. E por que eu fui falar da alma? Agora eu me perdi no meu raciocínio. Onde que eu estava? Onde que eu estava? Quem que pegou o vagão aí junto comigo? Oi? Ah, que nós somos ingratos, né? Pronto. Ah, lembrei. Obrigado. Então, a nossa oração, porque é a exposição da nossa alma diante de Deus, se você fizer uma análise da sua oração, você vai ver o que está dentro de você. Quer ver como a gente é ingrato? Começa a reparar o quanto você agradece nas suas orações e o quanto você pede nas suas orações. Eu garanto que existe uma desproporção. Tanto é que eu coloco na minha planilha, que vocês conhecem já, vocês sabem que ela existe, todo o começo da planilha, eu escrevo lá agradecer, porque eu esqueço. Eu ponho alguns motivos diferentes para cada dia, né? Agradeço pela minha esposa todos os dias, está lá. Mas existe uma desproporção até na maneira como eu escrevo. Então tem lá uns 3, 4 motivos de gratidão e os restos 15, 20, é tudo pedido. Ainda que não seja só para mim. Então, o nosso coração é muito rápido para murmurar. Se a gente olhar para a história bíblica, e veja, o ser humano é mau, desde a queda o ser humano virou mau, Romanos 3. E a partir dali o comportamento humano, você olha para o povo de Israel e fala assim, mas nós somos iguaizinhos. Então pensa lá, veja, o povo foi liberto da escravidão do Egito, certo? Era fácil escravos serem libertos da maior potência mundial da época? Não, não era. Aí Deus vai lá e faz 10 sinais, mostrando que Ele manda em tudo. Não foi? O último sinal instituiu a Páscoa, matou os primogênitos, e o povo já animado. Agora nós vamos embora, largar a escravidão, foram embora cheio de ouro, cheio de riqueza. Por quê? Acontecem as coisas na sua vida, agora pense assim com você, acontecem as coisas na sua vida e você fica animado. Deus está conosco, Deus está avançado, Deus está indo com a nossa igreja, Deus está indo. Aí, chegou no mar, e eles começaram a olhar para o retrovisor. Eles esqueceram, tiraram o olho do autor e consumador da fé. Tiraram o olho de Deus. E colocaram o olho para trás. O que eles viram para trás? Mas não é o exército que Deus tinha derrotado e tinha libertado eles? Deveria ser um problema para Deus? Não. Aí ele fala assim, ei Moisés, esse Deus aí tirou a gente para a gente morrer aqui? Não era mais fácil ter matado lá, né? Sabe desse deslocamento todo, fazer preparar as malas, pôr as crianças, tal. Aí Deus vai lá e abre. Abre o mar, o povo atravessa, Deus fecha o mar e mata todo o exército inimigo. É isso ou não é? A hora que eles passam o mar, passam uns dias, acontece o quê? Mas foi para morrer de fome que o Senhor trouxe nós aqui? Mas incircunciso. Por isso Deus matou uma geração no deserto. A gente é muito pronto para esquecer o poder de Deus e as coisas que Ele faz no nosso meio. Eu vou falar um pouco sobre isso na pregação. E porque a gente é pronto a esquecer, a gente começa a ter ansiedade, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a achar que Deus vai abandonar a gente, que nós estamos fazendo as coisas loucura na vida. Só que em todo o tempo, a gente é lembrado que nós devemos o quê? Ser gratos. Não importa qual sejam as circunstâncias. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e que parte da razão da revelação da Escritura
É para que eu e você saibamos quem ele é e do que ele é capaz. E de que ele não abandona o seu povo. Ele não abandona o povo dele. Para quem fez perspectivas aqui, tem a aula que fala do... Eu acho que é a aula 2. Que chega uma hora lá, que Deus, ele, ainda que você fez um monte de besteira, ele fala assim, porque você leva o meu nome, eu vou te trazer de volta. Vocês lembram dessas passagens, os profetas? O povo estava no meio do cativeiro, dando mau testemunho. Deus fala assim, ó, vocês não arrependeram, mas o meu nome está sendo manchado por conta de vocês. Eu vou tirar vocês do cativeiro. Então existe um jeito que até quando a gente faz errado, Deus não abandona a gente. Então, meus irmãos, não importa quais sejam as circunstâncias, nós precisamos ter nas nossas orações ação de graça. E isso envolve dentro do culto público. Então, quando a gente está aqui no culto solene, não sei se vocês repararam que ao longo do tempo, o momento de intercessão aumentou. Eu não estou falando o tempo de oração. Isso aí depende do Rui. Eu estou falando da quantidade de motivos de oração mudou. Vocês perceberam isso ou não? Sim ou não? Então, depois que eu comecei a montar a liturgia, eu comecei a pegar, falei assim, o que nós temos que orar? E aí, colocamos lá, né, orar pela vida espiritual da igreja, vida material da igreja, pela nossa denominação, pelo país que nós estamos inseridos e por missões. Fechamos o pacote. Aí foi passar, o tempo passou, eu falei, tem uma falha no nosso culto. Qual que é a falha no nosso culto? Nós não temos uma oração de gratidão. Eu falei, rapaz, nós vamos precisar ajustar isso. Aí inserimos um tópico de agradecimento. Por quê? Porque nós somos prontos, rápidos à ingratidão. A gente esquece que nós servimos um Deus que é maravilhoso. E isso é interessante, eu vou dar um exemplo para a gente encerrar. Isso é tão interessante, que é uma história da minha antiga igreja, que antigamente, aqui, eu não vou dar nome não, mas os presbíteros acham difícil. Às vezes na liturgia ter que orar, fazer as coisas, eles acham difícil. Lá na minha formação, né, eu fui formado em outra igreja, no meio do culto público, na frente de 700 pessoas, o pastor te chamava pelo nome e falava assim, agora ora aí por tal coisa. Vinha um diácono, dava um microfone na tua mão, você tinha que orar. Você não rejeitava no meio do culto, falava assim, não, para mim não, o pastor veio não, com essa, né? E aí você consegue ver se o cara tem vida de oração em casa ou não. Mas o exemplo que encaixa aqui, nessa questão de que como nós somos ingratos, é difícil a gente ser grato a Deus. Lá na minha antiga igreja, tinha um momento específico do culto que a oração era só de gratidão. Aqui na nossa não, é um momento de intercessão, um dos elementos é a gratidão. Então lá era mais quebrado, não tinha um momento de intercessão tão estruturado, você tinha mais espalhado algumas outras coisas, e tinha um momento de oração de gratidão. Aí chegou um dia lá, o pastor, fulano, ora pela gratidão, e por gratidão a Deus aí. E não tinha um tema, gratidão. Você pode agradecer pela vida, por quem Deus é, por aquilo que Ele faz, pela igreja maravilhosa, tal, tal, tal. O cara só pediu. Mas só pediu. Ele não fez não teve um motivo de gratidão. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a agradecer. A gente não sabe. Quer ver um negócio? Você já reparou, muitas vezes, o quão difícil é para você olhar no olho da pessoa que você não conhece e agradecer alguma coisa que ela te faz na rua? Às vezes você ora e fala, obrigado. Até isso para nós é difícil. Então nós somos seres humanos ingratos, né? Então a gente vai parar por aqui, de que nós precisamos, deixa eu ver aqui, só uma coisa. Não, nós vamos encerrar aqui isso daqui, que daí a gente passa mais só esse verso aqui. Então, Salmo 65, 2, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, só para falar que é necessário uma oração de gratidão.
e ao mesmo tempo todos os homens virão. Todos os homens é demandado que eles façam orações a Deus e que elas contenham gratidão. Mas a oração foi só um pedaço, eu só falei da gratidão, depois virão outros elementos acerca da oração. Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento de escola bíblica dominical, obrigado pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E muito obrigado, pois o Senhor tem nos dado o alimento com fartura. Pai. Obrigado pelo pequeno almoço que nós teremos. Alimenta o nosso corpo para que, na sequência, a nossa alma seja alimentada. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.